Bom dia. Na aula de hoje, irei falar sobre conceitos de sistemas operacionais, especificamente processos. Um conceito fundamental em todos os sistemas operacionais é o processo. Um processo é, basicamente, um programa em execução. Associado a cada processo está o espaço de endereçamento, uma lista de posição de memória que vai de 0 a algo máximo, onde o processo pode ler e escrever. Então, o processo, um exemplo de um processo, seria um programa de computador que, quando você executa, o processador processa as instruções devidas referentes até ele e armazena ele em um endereço de uma memória. Essa memória é a memória RAM. Então, esse processo, depois de ser executado e ser endereçado, ele tem o poder de ler e escrever informações em outros processos ou na memória, pode ser na memória secundária, que seria um HD, e a memória primária, que seria a memória RAM. O espaço de endereçamento contém o programa executável, os dados do programa e sua pilha. Também é associado com cada processo a um conjunto de recursos em geral, abrangendo registradores, que no caso inclui o contador do programa e o ponteiro de pilha, e também uma lista de arquivos abertos, esses arquivos que são necessários para executar o programa, alarmes pendentes, que no caso são os alarmes que verificam as rotinas de que o processo é necessário, e a lista de processos relacionados e todas as demais informações necessárias para executar um programa. Um programa é, na essência, um container que armazena todas as informações necessárias para executar um programa. Então, essa é a definição mais simplificada do que é um processo, No mais, é só falarmos que um processo é quando um programa está aberto, quando uma determinada função do computador, vamos supor, eu tenho um comando que iria desligar o computador, alguma coisa assim, algum programa que iria ter uma rotina, aquilo ali seria um processo. Então, quando executasse aquela função, aquilo ali se tornaria um processo. Quando eu abro o Word, ele se torna um processo dentro do computador. Por quê? Porque ele está sendo executado. Ele é o quê? Um programa em execução. A maneira mais fácil de compreender intuitivamente o processo é pensar a respeito do sistema de multiprogramação. O usuário pode ter inicializado um programa de edição de vídeo e o instruído a converter um vídeo de 1 hora para um determinado formato. Então, essa pessoa, esse usuário, iniciou o programa, que esse programa já gerou processos, no computador, que ele teve que ser executado e depois de processado, ser armazenado na memória primária, que é o endereço onde ele está, atualmente, quando queremos acessar ele. E ainda ordenou, esse processo que fizesse o quê? Que convertesse um vídeo, algo que pode levar horas. E então, ele partiu para navegar na web, Enquanto aquele programa ficou rodando, convertendo o vídeo, ele foi fazer uma navegação. E enquanto isso, um processo em segundo plano que desperta de tempos em tempos para conferir um e-mail que chega e pode ter começado a executar, Então, naquele momento ali, tinha o quê? 3 processos sendo executados, O programa, que ainda ele está usando, além do armazenamento, ele da memória primária, ele está usando o processador. E também, como segundo processo, ele tem o navegador, que ele está navegando, em algum site, e pode ocorrer, não quer dizer que esteja ocorrendo, o sistema, o programa de e-mail dele, está checando na internet se tem algum e-mail, que chegou, alguma coisa assim. Desse modo, temos pelo menos 3 processos ativos: o editor de vídeo, o navegador da web e o receptor de e-mail. Periodicamente, o sistema operacional decide parar de executar um processo e começa a executar outro, talvez porque o primeiro utilizou mais do que sua parcela de tempo da CPU e no último segundo ou 2. Então, o processador ele pode decidir pausar um processo temporariamente para poder retornar. No caso, veremos o que acontece quando ele retorna essa função. Quando um processo é suspenso temporariamente assim, ele deve ser reiniciado mais tarde no exato momento estado
em que estava quando foi parado. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Isso significa que todas as informações a respeito do processo precisam ser explicitamente salvas em algum lugar durante sua suspensão, né? Então, quando esse processo é encerrado pelo computador, vamos supor que eu estivesse com o Word aberto, estivesse digitando um texto. Então, o processador, né, por algum motivo, por não poder utilizar aquele processo naquele momento, né, pois estaria executando outro com alguma carga maior e nós também não estaríamos, dizer assim, com o Word em primeiro plano, né, ele estaria em segundo plano. Ele vai pegar esses dados que ele estava usando, né? Vamos supor, provavelmente o texto que digitamos, ou então algumas opções que escolhemos vamos supor aqui, deixa eu pensar, alguma configuração pessoal do Word. Então, ele salvaria aquilo em uma memória e depois ele leria de volta. Então, né? Por exemplo, o processo pode ter vários arquivos abertos para leitura ao mesmo tempo. Há um ponteiro associado com cada um desses arquivos, dando a posição atual, isto é, o número de byte ou o registro a ser lido em seguida. Quando um processo está temporariamente suspenso, todos esses ponteiros têm de ser salvos de maneira que uma chamada read, que é ler, executada após o processo ter sido reiniciado, vá ler os dados corretos. Então, né? Ele fica temporariamente suspenso quando o processador, digamos assim, não seria encerrar, né? Ele parou de dar atenção àquele processo. Então, ele pegou, né? Ele disse, agora eu não vou poder estar utilizando ele, eu vou fazer o quê? Porque eu não tenho recurso, né? Eu vou fazer o quê com ele? Vou guardar os dados que estavam sendo utilizados e vou pegar posteriormente para utilizar. Em muitos sistemas operacionais, todas as informações a respeito de cada processo, fora o conteúdo do seu próprio espaço de endereçamento, estão armazenados em uma tabela do sistema operacional chamada tabela de processos, que é um arranjo de estruturas, uma para cada processo existente no momento. Vou dar aqui um exemplo de processos, eu espero que apareça, vou tentar fazer aparecer aqui, cadê? Captura de tela. Isso daqui seria um exemplo de processo, né? Quando vamos aqui com o botão direito do mouse, gerenciador de tarefa, e clicamos aqui, né, em detalhes. Aqui você pode ver que tem diversas tarefas sendo executadas, né, pelo computador, diversos programas em execução. Eu poderia encerrar um aqui definitivamente, né? Aí ele não retornaria, porque quem encerrou fui eu pedi para o sistema operacional encerrar. Mas se fosse o processador, por falta, né, vamos supor de memória, vocês podem ver aqui, se essa memória RAM atingir, né, uma quantidade que eu não tenho, ele encerraria o processo, ele poderia colocar essas informações no disco, né, no disco rígido, e depois voltar a executar quando tivesse a memória, quando eu quisesse manter ele em primeiro plano, né, usando. Aqui eu estou com o gerenciador de tarefa em primeiro plano. Se eu clicar aqui para minimizar, ele vai estar em segundo plano. Então, né, quando ele está em segundo plano, ele está sem a minha atenção e também sem a atenção do sistema operacional. Deixa eu voltar aqui, cadê? Captura de tela novamente. As principais chamadas de sistema de gerenciamento de processos são as que lidam com a criação e o término de processos. Exemplo, um processo chamado de interpretador de comandos, ou shell, lê os comandos de um terminal. Seria o mesmo exemplo do prompt de comando, que é esse daqui, né? Que executaríamos essas tarefas, né? As principais chamadas podem ser feitas também, né? Um processo pode ser interpretado aqui. Deixa eu ver aqui, Git. Se eu chamar o Git, ele executou esse processo, né? Aqui eu não dei os outros comandos para ele poder continuar usando, mas esse seria um exemplo, né? Aqui um programa foi executado através de linha de comando, mesmo que não vejamos, né? O programa, a interface, como vemos a do Word, a do navegador, ele está sendo executado em segundo plano, que como podemos ver, né? Novamente aqui no gerenciador de tarefa, muitos desses processos aqui não vemos, né? O que é que vemos aqui? Vemos o programa de gravação de vídeo, o PowerPoint, o gerenciador de tarefa. E quando vemos aqui, tem uma quantidade bem grande, né, de processos.
Deixa eu ver, continuando, né? O usuário acabou de digitar um comando requisitando que um programa seja compilado, né? Então, ele vai verificar aquele código do programa e vai executar ele. O executar não, né? Criar um executador, criar um arquivo executável e assim executar. O shell tem de criar agora um novo processo que vai executar o compilador. Quando esse processo tiver terminado a compilação, ele executa uma chamada de sistema para se autofinalizar. Se um processo pode criar um ou mais processos, chamados de processos filhos, e estes, por sua vez, podem criar processos filhos também, chegamos a uma estrutura de árvore de processos. Que, no caso, são, né? O que é uma árvore de processo? São processos relacionados que estão cooperando para finalizar alguma tarefa que muitas vezes precisam comunicar-se entre si e sincronizar as atividades. Essa comunicação é chamada de comunicação entre processos. Então, aqui, né, podemos ver aqui uma árvore de processo. Vocês podem ver aqui processo A, B, C, D, E e F. Onde o A é o pai, onde gerou dois processos filhos, né? Como vocês podem ver, o B e o C. E o B, né? O B gerou o processo D, o processo E e o processo F. E todos são o quê? Dependentes, né? São dependentes não, né? Quem na verdade é dependente agora é o A. O A depende de todos esses para sobreviver. Vamos supor, né? Se ele for finalizar, eu quero finalizar o processo A. Todos os outros vão ser chamados para finalizar, para ser encerrado, e aí encerrar ele. Outras chamadas de sistema de processos permitem requisitar mais memória ou liberar memória não utilizada, esperar que um processo filho termine e sobrepor seu programa por um diferente, né? Então, a chamada do sistema pode estar fazendo isso, né? Quando necessitar, ele vai encerrar um processo para poder chamar outro. Cada pessoa, né? Isso daqui já é um outro conceito que vou passar sobre os processos, referente à identificação. A cada pessoa autorizada a usar um sistema é designada uma UID, User Identification, que seria a identificação do usuário, pelo administrador do sistema. Todo processo iniciado tem uma UID da pessoa que o iniciou. Um processo filho tem a mesma UID que o processo pai. Usuários podem ser membros de grupos e cada grupo com uma guide, que seria o Group Identification, que é o identificador de grupo. Uma chamada UID, chamada de superusuário, que no caso seria o exemplo do sistema Unix, ou como administrador no Windows. Deixa eu beber mais água aqui. Como você já deve ter visto, né, no sistema operacional de vocês, que quando ligou, aí poderia ter o perfil administrador, perfil visitante, perfil tal. Então, o administrador, quando você entra em uma conta administrador, ele tem um poder de estar fazendo chamadas que às vezes não é necessária para um usuário comum. Vamos supor, um usuário comum às vezes tem a opção de não instalar um programa ou não fazer alguma modificação no sistema. Então, né, continuar a leitura. O administrador ou superusuário, ele tem um poder especial e pode passar por cima de muitas das regras de proteção. Em grandes instalações, apenas o administrador do sistema sabe a senha necessária para tornar-se um superusuário, mas muitos dos usuários comuns, especialmente estudantes, devotam esforço considerável buscando falhas no sistema que permitem que eles se tornem superusuários sem a senha, que geralmente essas pessoas aí seriam as consideradas hackers, que procuram uma vulnerabilidade, né? Vamos supor, se eu estou em um computador da empresa e estou em uma conta que não é administrador, que seria uma conta comum, aquele computador provavelmente estaria seguro. Eu iria baixar alguma coisa, né? Tudo, entrar em alguns sites, não abusar demais, né? Mas vamos supor que eu entrei em alguns sites que não eram confiáveis e aí acabei baixando alguma coisa, algum programa, né? Ou alguma coisa para executar. Vamos supor que eu vou abrir um documento do Word, né? Eu baixei um documento do Word na internet e abri. E dentro dele tinha macro.
Esses macros, eles podem ser, né, uma infinita não, né, que infinita também já é demais, que nada é infinito, mas uma quantidade muito grande de instruções, né, e seria executado assim que eu abrisse. Vamos supor que tem algum arquivo específico no Windows que se eu deletar, ele não funcionaria mais. Então vamos supor que eu baixei esse programa, ele executou, né, na máquina, mas como eu estava no perfil de cliente, no perfil comum, não ocorreu nada, ele não conseguiu deletar, né? Aquele programa que seria o vírus não conseguiu deletar esse arquivo necessário, que também é um processo necessário, né, para o Windows para ligar da próxima vez que ele for reiniciado. Ele não conseguiu fazer isso. Mas se eu tivesse em uma conta de administrador, por ser uma conta de administrador, ele está confiando o quê? O sistema operacional está confiando em todas as minhas ações referente a ele. Então, pegaria, né, e deletaria o arquivo se eu tivesse no sistema de administrador. Sobre o de cima aqui, eu vou mostrar um exemplo, né, essa parte aqui de cima, que fala sobre a identificação dos processos que são dependentes. Aqui no meu computador, deixa eu ver, eu não sei se vai ficar muito pequeno, deixa eu clicar aqui em PID. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho dois processos que têm o mesmo ID, o TeamViewer e o Lament Server. Então, né, o TeamViewer, ele depende desse outro processo para continuar, né, para poder prover seu serviço. Se não tiver ele não funciona. E provavelmente se eu fechar o TeamViewer, o outro seria fechado pelo processo Lament ser filho dele. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Cadê? Ver mais embaixo. Aqui, né, temos aqui alguns não, cadê? Sumiu. 1004. Aqui, esses aqui. 1104. Aqui, né, podemos ver que são um grupo, né? É uma família, é um grupo de processos que um depende do outro. Aqui temos aqui, né, o que é dependente? A função de ligar, a função do plug and play, que seria encaixar ou desencaixar um periférico no computador e ele já responder aquela chamada, né, sem precisar reiniciar o computador. Então, né, na aula de hoje, fico por aqui. Até mais.